pega nele, a temperatura da sua mão já começa a derreter o produto. É uma base que derrete muito facilmente a temperatura do corpo humano. Então ela tem uma forma sólida, só que ela se dissolve muito rápido com a temperatura muito baixa. Isso é um ponto positivo também no momento da fabricação, porque se você vai fabricar o supositório, você não precisa de uma temperatura muito alta para aquecer a base e derreter ela. Um pouquinho que você aquece ali na chama ou na chapa aquecedora, você já consegue derreter toda a base de supositório. Tá? Já os óvulos é uma forma farmacêutica sólida de dose única, contendo um ou mais princípios ativos dispersos ou dissolvidos em uma base adequada, que tem vários formatos. Usualmente é um formato ovoide, por isso que se chama óvulos, né? Tem essa forma aqui, ó, parece um ovinho, né? Para ser aplicada aí na vagina. E funde-se também na temperatura do corpo. Se você fizesse isso numa base que não fundisse a temperatura do corpo, ia ficar esse corpo estranho lá dentro da pessoa, sem fundir e sem ter o propósito necessário, que é liberar a medicação no local aplicado, né, na mucosa aplicada, tá, para ser absorvida ali naquele local. Os mecanismos de ação, nós temos 3 mecanismos básicos: a mecanismo de ação mecânica, tópica e sistêmica. Tá? Então, se você quer ali, por exemplo, um supositório de glicerina, ação mecânica para eliminação de fezes ou formações fecais ali que estão há muito tempo ressecadas, né? Existem até algumas fezes que endurecem e ficam petrificadas dentro do intestino ou no canal final do reto. Tá? Nós temos que entender que o nosso intestino grosso ele faz a absorção da água, absorve ali a água das fezes, né, que sobra das fezes. Né? Então, essa absorção de água serve para a hidratação do nosso corpo, né? Se ela não for feita de forma correta, se for muito absorvida, provoca o ressecamento das fezes e provoca também a formação dos chamados fecalomas. Os fecalomas são esses pedaços de fezes endurecidas que podem obstruir aí o canal retal ou o intestino, né? O intestino. Você precisa de uma ação mecânica, de um supositório de glicerina, ou às vezes de um fluid enema, né, que é aquele que você injeta no ânus uma quantidade de glicerina para que provoque o deslocamento desses fecalomas, né, dessas formações fecais. Uma coisa muito ruim da formação desses fecalomas é que muitas vezes eles podem ficar na parede do intestino grosso ali ou na parede do reto. E isso pode provocar uma constipação, tá? Uma dificuldade na eliminação das fezes, e esses fecalomas, muito tempo ali, eles podem irritar muito a mucosa do intestino grosso ou do reto. Isso pode provocar um câncer de intestino ou de reto, né? Um câncer no local onde ocorrem esses fecalomas. Por isso que é importante nosso intestino ter uma motilidade maior, tá? Você conseguir ter uma absorção de líquido, né? Mas sempre deixar as fezes um pouco úmidas para que elas possam ser eliminadas com conforto, né? Para não ficar muito empedrecidas. Para mudar esse tipo de... Oi? Não tem slide, não? Vocês estão vendo o slide, não? Não. Mais alguém não está vendo? Eu tô, professor. Você está vendo? Tá normal também. Também. Eu tô aqui. Porque tá aparecendo aqui para mim uma linha vermelha dizendo que ele está normal. Mas eu vou dar só uma reiniciada no slide aqui. Que às vezes melhora para todo mundo. Agora tá vendo? Esses mecanismos que eu tô falando aí da função Mas tem, reta. professor.
Eu vou seguir baixando lá no Ava. A aula mais antiga, eu vou ter que postar isso daqui depois lá, né? Eu postei uma. E depois eu vim e atualizei ela. Essa daqui tá um pouco melhor. Tá? Mas pode baixar lá depois. Baixa de novo, que eu vou postar isso daqui lá de novo. Bom, então essa incrustação que forma, ela pode ser resolvida com melhora na absorção de líquidos, né? Você beber mais água e digerir mais fibras alimentares. Então, fibras alimentares também é importante na motilidade intestinal para não ter que usar o supositório de glicerina. As reações tópicas são todas as medicações que podem ser utilizadas no supositório para cuidar daquela parte da pele ali que está em volta ali do reto, né? Toda aquela mucosa ali pode ser utilizada medicações tópicas para cuidar ali de algum problema que tem, alguns ferimentos, algum tipo de fissura, algum tipo de motilidade, né? Então você pode usar medicações tópicas para as hemorroidas também, né? Então esses medicamentos tópicos cuidam da pele do local. E medicações sistêmicas são aquelas desenvolvidas para serem aplicadas e absorvidas pela mucosa do reto, né? Então, vai ser colocado ali, ela vai ser dissolvido o supositório e aquela medicação vai ser absorvida e cai direto na corrente sanguínea. Então, a biodisponibilidade da medicação, né, do princípio ativo, é muito rápida, né? Não tem aí o efeito de primeira passagem. Tá? Então aqui a gente tem algumas vantagens, né, eficientes para pacientes inconscientes, né, pacientes que estão em estado de coma, que você não consegue pedir para ele deglutir a medicação, você não quer ficar colocando medicação injetável nesse paciente, muito, né? Então, se você tem a forma supositório no momento da limpeza ou no manejo do paciente, o enfermeiro já pode fazer a administração do supositório. Eficiente para pacientes pediátricos, né? Para crianças principalmente, que muitas vezes não gostam do sabor da medicação ou que tem alguma dificuldade na deglutição de comprimidos muito grandes, você utiliza supositórios para pacientes pediátricos, né? Eu acho que é a fase da vida que a gente mais utiliza essa medicação é na infância e depois na velhice, né? Então a gente começa a vida utilizando bastante supositório, depois no final da velhice acabam que tem que utilizar também nos idosos com mais frequências. É eficiente para pacientes com vômito, que não passa pelo estômago, né, não passa pelo trato gastrointestinal. Ele não sofre efeito de primeira passagem hepática, não sofre ações das enzimas e do pH gastrointestinal, então ele passa ali direto sem ser desagregado, né, ou as proteínas, as enzimas, elas não são ali desnaturadas no pH do estômago. É uma opção para fármacos que são irritantes ao estômago e uma opção para fármacos com características organolépticas desagradáveis, né? Fármacos com cheiros ruins ou com sabores ruins. Aqui a gente tem alguns formatos, né? Ele pode ter um formato cônico, um formato cilíndrico ou um formato torpedo, né? Então, são esses tipos de formatos aí que são utilizados mais basicamente para fazer um supositório. E esses formatos, né, depende muito da forma do molde e do caso da utilização. Eu acho que para a introdução retal, o formato torpedo seria melhor, porque ele tem uma certa abertura e depois ele fecha ali junto com o esfíncter do ânus, né, e consegue ficar ali dentro para ter o seu resultado. Alguns tipos e dimensões de supositórios. Hoje tem gente atrapalhando, até minha gata tá dando trabalho hoje. Supositórios para uso retal, né, para lactentes. É interessante esse supositório ter até 1 grama. Para uso pediátrico, de 1,5 a 2 gramas. E para uso adulto, de 2 a 3 gramas por supositório. Tá?
Para supositórios vaginais, é recomendado de 3 a 5 gramas do produto. Para supositórios uretrais, as chamadas velas, né, que são aqueles supositórios bem fininhos, eles parecem uma vela mesmo, bem fininho. Nós temos os uretrais femininos e os masculinos. Os femininos vão ter 5 milímetros de diâmetro, então a uretra é um canal bem fininho, tá? 5 milímetros de diâmetro com 50 milímetros de comprimento. Né? Pode ter de 1 a 2 gramas. O supositório uretral masculino também tem 5 milímetros de diâmetro e até 125 milímetros de comprimento. Vai ter de 1 a 4 gramas de supositórios. Então nós temos aí essas dimensões aqui das chamadas velas, né? Também pode ser utilizadas com esse nome, né? Supositório chamado de vela. Bom, mas independente do formato e da dimensão dos supositórios e óvulos, deve apresentar algumas características básicas para que eles funcionem bem. A primeira delas é ele ter uma superfície lisa. Então ele tem que ser altamente liso para ter um deslize e não ter um contato ali de atrito com a pele. Ele não pode ter rugosidades nem cristalizações. Cristalizações seriam a formação de cristais ou algumas pedrinhas, né? Imagina um supositório meio arenoso. Não é muito cômodo você utilizar um supositório que tenha uma cristalização que deixe ele com a textura arenosa. Tem que ter o aspecto homogêneo, tanto no exterior como internamente. Tem que ter uma boa consistência para permitir manuseio e aplicações fáceis. Então ele tem que ser bem rígido, ele não pode ser molengão. A composição básica de um supositório é o fármaco, né, que você vai utilizar, um agente suspensor para fármacos insolúveis na base, por exemplo, sílica gel micronizada ou aerosil pode ser utilizado para esses fármacos insolúveis, né, que vai suspender o fármaco, e a base. Né, a base tem que ser não irritante, tem que ser inerte, compatível com os ativos e ter um ponto de fusão próximo a 37 graus Celsius, né, a temperatura do corpo humano. Então ela tem que derreter a aproximadamente 37 graus Celsius. Então essas são as três formas básicas, composições básicas, né, matérias-primas básicas para fazer um supositório. Não precisa de muita coisa. Base, se necessário, um agente suspensor e o fármaco. Mas na maioria das vezes é só a base e o fármaco diluído ali no meio. Tá? Aqui a gente tem alguns adjuvantes que podem ser colocados, né? Antioxidantes como o alfa-tocoferol, é um bom antioxidante natural. Alguns conservantes como os parabenos. Os parabenos podem ser utilizados como conservantes microbiológicos. Adjuvantes como corantes. Se a cor do seu supositório na hora da fabricação ficar bem feinha, né, você pode ali colocar algum tipo de corante, né, para ele ficar ali um pouco mais bonitinho a coloração. Tá? Tem alguns adjuvantes naturais, como lecitina de soja e polissorbatos, né, sintéticos, que podem ajudar ali no deslizar do produto. Corretivos da viscosidade e tixotropia. Algum produto, por exemplo, se o seu supositório ficou muito duro, você pode utilizar aqui um amolecedor, no caso você utiliza glicerina para dar uma amolecida na formulação, ou você pode usar um endurecedor, que é a parafina, se a sua formulação ficar muito mole. Isso vai depender do resultado final do seu produto, né? A interação do fármaco com a base vai dar essa textura, essa necessidade de amolecer ou endurecer o supositório. Pode-se utilizar corretivos do ponto de fusão e solidificação, por exemplo, ceras, né, elevam o ponto de fusão, deixa o ponto de fusão um pouco mais alto, e óleos vegetais reduzem o ponto de fusão. Então nós temos que fazer todos esses balanceamentos na fórmula com adjuvantes. Então a gente tem a composição básica aqui do fármaco. Depois que você mistura o fármaco com a base, você vai ver qual é a característica do seu resultado final. Então vou precisar de colocar o que mais para manter esse produto
em boas condições até que o cliente utilize esse supositório, né? Tudo isso vai dentro do estudo farmacotécnico da formulação que você está preparando. Nós temos dois processos de preparação básicos, né, para fazer. O primeiro deles é a solidificação e o segundo é a compressão. Bom, a solidificação passa por um processo de fusão da massa base, adição dos componentes, ou seja, está aqui na chapa aquecedora, né? Você derrete a base, adiciona componentes, coloca no molde previamente lubrificado com vaselina líquida para você não ter ali grudar, né, o seu supositório na base. Ocorre depois o resfriamento e a solidificação dessa base que foi aquecida e depois a remoção dos moldes. Tá? É muito interessante que você tem que ter uma boa homogeneização aqui no momento da diluição. Por quê? Porque se você tem uma boa homogeneização, você vai dividir essas quantidades dentro das bases aqui, ó, com as miligramas corretas ou próximas da quantidade que você precisa para que tenha o efeito no paciente, né? Na farmácia de manipulação, toda vez que a gente fazia ou faz um supositório na manipulação, a gente sempre calcula com um a mais, né? Para que você tenha essa sobra caso algum quebre ou caso a formulação ela pode alterar aí as propriedades da base. E aí, por exemplo, você calcula 10 supositórios, a forma farmacêutica, no princípio ativo, entra em interação com a base e diminui o volume. E aí acaba que não cabe nas 10 que você programou. Você sempre faz um pouquinho a mais para dar certo. Aqui a gente tem moldes para óvulos, né, bem ovais, parecem pequenos ovinhos de Páscoa. E aqui moldes dispensáveis, né, que são feitos de acetato de celulose, cloreto de polivinila não plastificado e polietileno. Eles não requerem lubrificação, porque você vai pegar essa cartelinha aqui, ó, e vai colocar a base com o fármaco dentro dela. Vai levar para a geladeira. Na hora que ela estiver solidificada, o paciente vai destacar uma unidade e vai inserir, abrir ela e inserir dentro do canal que ele vai utilizar o supositório. Nos processos de preparo de compressão, a gente tem só o fármaco mais os adjuvantes, e aqui a gente precisa de um equipamento especializado para fazer essa mistura e faz a compressão do molde. Aqui não é feito aqui em farmácia de manipulação, é mais utilizado nas indústrias. Então você tem ali uma base serosa que você faz um processo de mistura dessa base serosa com fármaco, tá? E faz a compressão como se fosse um comprimido, no formato do supositório, né? Misturando só o fármaco mais adjuvantes para fazer esse processo aí de compressão. Aqui a gente tem alguma máquina rotativa para moldagem de supositórios. Tá? E a gente tem no número 1 o alimentador e a tremonha, uns nomes estranhos, o prato giratório de arrefecimento, a estação de injeção dos supositórios, 3, que é onde os supositórios saem, 4, o mecanismo de raspagem, a entrada e saída do refrigerante, que é aquele que vai solidificar o produto final. Nós temos aí o esqueminha da máquina de preparação de supositórios a nível industrial. As bases, elas podem ser de dois tipos. Nós temos as bases lipossolúveis e as hidrossolúveis, né? Então, pelo nome, a gente sabe que algumas bases elas se dissolvem em gordura, em lipídios, e outras em água, né? São as hidrossolúveis. Das lipossolúveis, nós temos os óleos hidrogenados, os recipientes semi. Das hidrossolúveis, nós temos a glicerina, a gelatina glicerinada e os polietileno glicóis, também chamados de PEGs.
A primeira delas é a manteiga de cacau, que é a mais utilizada, né? Que ela tem um ponto de fusão ideal. Olha só, ela funde entre 29 e 34 graus Celsius. Se a pessoa tiver com febre, um pouquinho mais de febre, você coloca ela já dissolve na hora no corpo da pessoa, porque o ponto de fusão dela é bem baixo. E o ponto de solidificação é entre 22 e 26 graus. Então ela funde num ponto muito bom e solidifica também a temperatura ambiente. Tá? Tempo para solidificar, 6 minutos. Então você prepara muito rapidamente o supositório com essa base de manteiga de cacau. Só que tem alguns problemas. Por ser um produto natural, ela, quando ocorre um superaquecimento, ela altera suas características. Tá? Então, a sua composição química, se você aquece muito a manteiga de cacau, ela vai aí dar problemas e pode ainda oxidar ou causar aí incompatibilidade com seus princípios ativos. Não é recomendado em regiões de clima muito quente, né, porque senão ela vai derreter muito fácil, vai derreter dentro da embalagem. Tá? A gente fala que em alguns locais, né, a gente tem aí 30 graus Celsius é a temperatura padrão, então não adianta, porque se ela funde a 29, a 30 graus ela não vai resistir naquelas regiões. Susceptível à rancificação, por ser um produto natural, ela pode ocorrer oxidação e ocorrer a rancificação do produto e perder o produto, né, que é um produto natural. Temos os óleos hidrogenados, que são óleos obtidos por hidrogenação catalítica de óleos vegetais. Esses são menos suscetíveis à rancificação, e como exemplo nós temos o óleo de coco hidrogenado, o óleo de amendoim hidrogenado, o óleo de semente de algodão hidrogenado, que podem ser utilizados. E além disso, os recipientes semissintéticos, que são obtidos a partir de ácidos graxos saturados de cadeia de carbono 12 ou carbono 18. Podem ter 12 carbonos na cadeia ou 18. Eles apresentam aí um ponto de fusão bem definido, rapidez de produção e boa apresentação. Devem ser utilizados puras, são menos suscetíveis à rancificação. Na minha vida de trabalhador de farmácia de manipulação, o que a gente mais utilizava era a Novata, uma marca registrada de ácido graxo insaturado, mas era a que mais era utilizada em manipulação essa daqui, ó, Novata. Tá? Ele funde entre 33,5 e 35,5. Temos também a Suposite, né, que vai fundir entre 35 e 36,5. E a Whitpsol, ou White Psol, né, H5, que funde entre 35,3 graus Celsius. Todas dentro da temperatura aí do corpo humano, né, para fazer essa boa desintegração e liberação do princípio ativo. Nas bases hidrossolúveis, nós temos a gelatina glicerinada, que é uma mistura de gelatina, glicerina e água. É recomendado o uso apenas para preparo de óvulos destinados a veicular fármacos hidrossolúveis, ou seja, aqueles fármacos que só se dissolvem em água. E a glicerina, que normalmente é empregada do supositório de glicerina, próprio aí para função mecânica do supositório de glicerina. Temos também como base hidrossolúveis os polietilenos glicóis, ou os PEGs, que são polímeros aí do óxido de etileno, cadeias alcoólicas primárias de diversos pesos moleculares. Então, as formas consistem em uma mistura de PEGs, né, com os polietilenos glicóis, com diferentes pesos moleculares em proporções adequadas para a obtenção do ponto de fusão próximo a 37 graus Celsius. Esses PEGs não são tóxicos, mas podem irritar a mucosa. Tá? Então pode provocar aí uma irritação. Maior probabilidade de incompatibilidade com fármacos, como o ácido acetil salicílico, a benzocaína, as sulfonamidas e o fenobarbital sódico. Os PEGs mais utilizados são o PEG 6000, PEG 4000 e o 1500. Confirmo para vocês, esses são os mais utilizados mesmo em farmácias de manipulação. Então, para a gente escolher a base, né, a gente viu que temos bases lipossolúveis, hidrossolúveis e um monte de outros tipos de
de outras subclassificações de bases, nós temos que ter critérios para escolher qual a base a gente vai manipular o supositório. E esse critério está numa balança onde está o efeito que a gente pretende, o efeito pretendido, a via de administração, a compatibilidade e a estabilidade do produto com a matéria-prima e o conforto do paciente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher qual a melhor base que você vai utilizar para fazer o seu supositório. Com relação ao efeito pretendido, tá? Nós temos aí o efeito sistêmico. Você vai utilizar um fármaco para ser utilizado de forma sistêmica, né? E vai ocorrer a entrada do medicamento na corrente sanguínea do paciente. Tá? Então você pode utilizar fármacos hidrofóbicos ou fármacos hidrofílicos, então vai depender da solubilidade do fármaco em água. Se ele for hidrofóbico, você vai utilizar uma base hidrossolúvel. Se ele for hidrofílico, você vai utilizar uma base lipossolúvel. Tá? Então, a base hidrossolúvel ela precisa dar uma certa umedecida antes do uso para ser utilizada. Quando o efeito é local ou tópico, você pode utilizar base lipossolúvel ou base hidrossolúvel. Lembrando que a base lipossolúvel ela tem um efeito emoliente, então ela é mais fácil de ser ali colocada na região, porque ela vai ter essa maior maleabilidade e vai ali dar essa emoliência ao local para receber aí a medicação. Então, sempre que possível, para efeito local, escolher base lipossolúvel. Só quando você tiver fármacos que não são lipossolúveis, você utiliza a base hidrossolúvel. Segundo ponto ali da balança, né, as vias de administração. Quando a via é retal, se utiliza base lipossolúvel. Quando a via é vaginal, pode-se utilizar bases de gelatina glicerinada e as bases PEG. Quando a via é uretral, utiliza-se aí a base PEG. Então, são as vias de administração dos supositórios. De acordo com isso, você escolhe qual base é melhor para ser administrada. Compatibilidade e conforto do paciente estão bem ligadas à base lipossolúvel. Geralmente a base lipossolúvel é mais compatível com vários fármacos e dá mais conforto ao paciente. Tá? A estabilidade está mais ligada à base hidrossolúvel. Tá? Então a base hidrossolúvel ela tem mais estabilidade, porém traz menos conforto ao paciente. Bom, vamos calcular agora a quantidade de excipiente, né, fazer o cálculo da quantidade de excipiente para a produção dos supositórios. Tá? Então, o peso dos supositórios é produzido no mesmo molde, é variável com o tipo de base utilizada. Então, a primeira função nossa é calibrar o molde. O primeiro passo é calibrar o molde para que ele fique ali no peso correto para a gente fazer a nossa manipulação. Então nós calibramos o molde, fazemos a fusão da base, da massa base, fazemos aí um processo com a base pura, né, sem fármacos, solidificamos ela e depois fazemos o peso médio de cada da produção que nós obtivemos só da base. Então a gente sabe que nessa base aqui, por exemplo, cada supositório tem tantos gramas. Então a gente calibra ele e consegue identificar quantos gramas cabe em cada supositório, ali nessa base que foi calibrada. Passo 2 é subtrair o peso médio do supositório pelo peso do fármaco, para determinar a quantidade necessária de base por unidade de supositório. Né? Com fármaco menor que 100 mg, a gente faz apenas subtração. Com fármaco maior de 100 mg, a gente pode aplicar um fator de deslocamento. Fármacos em pequena quantidade, menores que 100 mg, não afetam as interações ali com a base. Então ele consegue se dissolver ali no meio da base e não vai afetar o resultado final do supositório. Então se você passa de 100 mg, 200, 300, 400 mg de fármaco por supositório, ele vai
ter uma certa reação com a base e vai ter um deslocamento, ou seja, ele vai dar uma puxada na base e a base vai encolher o volume. Então a gente tem que entender esse fator de deslocamento também, para que a gente possa ter um bom cálculo de supositórios com peso acima de 100 miligramas. Passo 3. Multiplicar a quantidade de base necessária por unidade de supositório pelo número total de supositórios. E sempre acrescentar um supositório ao número total de supositórios do passo 3 para que a quantidade total de base compense a contração de volume com o resfriamento. Por exemplo, né, vamos calcular aqui a quantidade de base para supositório necessária para a manipulação de 10 supositórios de diclofenaco de sódio, 75 mg. Calcular também a quantidade de ativo necessário, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. O dado peso médio dos supositórios preparados somente com a base é de 1 grama. Então a gente sabe que a base está calibrada para supositórios de 1 grama. E a gente precisa de 10 supositórios de diclofenaco de potássio, 75 miligramas. Tá? Então, se a base está calibrada para 1 grama, no final a gente vai precisar de 10 gramas de produto. Tá? Só que a gente sempre calcula uma a mais, né, para evitar aí não, 75 miligramas não. Aqui a gente tem menos de 100 miligramas, a gente não precisa calcular o fator de deslocamento. Tá? Então, fazendo aí comigo. Vou abrir uma calculadora aqui para vocês verem, mas não tem como colocar as duas na tela. Ah, tem sim, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui que agora eu vou liberar a tela inteira para vocês. Compartilhar conteúdo. Eu compartilho minha área de trabalho. E vocês estão vendo o que eu estou fazendo no computador, né? Fica mais fácil vocês visualizarem as contas para fazer ali o cálculo da base de supositório necessária, né? Deixa eu abrir aqui uma calculadora. Vamos resolver isso aqui então. Colocar um bloquinho de notas aqui. Isso. Vamos lá. Nós temos que ter a base do supositório mais o fármaco, que é o diclofenaco de sódio. Se o diclofenaco de sódio é 75 miligramas, calculando isso aí vezes 10, porque são 10 supositórios, a gente tem no final 750 miligramas, que pode também ser convertido para gramas, 0,75 gramas de diclofenaco de sódio que a gente vai utilizar na formulação desses 10 supositórios. Né? Então, são 10 supositórios. Se fosse só a base, cada supositório teria 1 grama, tá? Multiplicado por 10, né? A gente teria aqui 10 gramas para fazer o supositório, né? A base mais diclofenaco. Então a gente vai pegar a quantidade total de base, que são as 10 gramas, e diminuir do que a gente vai precisar aí de diclofenaco, que é 0,75 gramas. Então, a gente faz aqui na calculadora. 10 menos 0,75 gramas, 9,25 gramas de base. Então a gente vai ter aqui 9,25 gramas de base para manipular esse supositório. Então a gente vai pesar lá primeiro as 9,25 gramas de base, né? Pesamos as 9,25 gramas de base, depois a gente pesa o diclofenaco,
E aí a gente derrete a base, incorpora o diclofenaco e coloca na forminha aí dos supositórios de diclofenaco. Entendido esse primeiro exemplo? É um cálculo bem simples. Segundo exemplo, né? Calcular a quantidade de bases para o supositório necessária para a manipulação de 5 supositórios de diclofenaco de sódio, 100 mg. Calcular também a quantidade de ativo necessária, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. Né? Peso médio dos supositórios preparados, somente com a base, é de 3 gramas. Vamos abrir aqui de novo, então, nossas continhas. Meu bloco de notas. Que a coisa mudou, tá? Tá O nosso... travado a tela. Oi? Tá travado a tela. Tá travado. Para mim também. No primeiro deu certo? Vocês viram? Então são 5 supositórios, né, cada um de 5 gramas. A gente tem aqui no final, seria teoricamente com cada... não, cada um de 3 gramas, desculpa, 5 supositórios de 3 gramas. Então, a nossa base, né, teoricamente, sem o diclofenaco, teria que ter 15 gramas. Né? Como o nosso diclofenaco é de 100 miligramas, a gente não vai ter essa perda durante o procedimento de preparo. Então, a gente desconsidera essa perda e vai calcular apenas, né, o diclofenaco 100 miligramas. Então, o diclofenaco miligramas vezes 5 unidades de supositório, nós temos aí 500 miligramas. Ou, convertido em gramas, 0,5 gramas, meio grama. Tá? Então, a gente vai ter que, de base, a gente tem um total que seria de 15 menos 0,5 gramas, 15 gramas menos 0,5 gramas, que vai dar um total de 14,5 gramas de base. Que a gente vai utilizar para preparar esse supositório de diclofenaco 100 mg, 14,5 gramas de base, mais 0,5 gramas de diclofenaco. No nosso terceiro exemplo, ainda dentro das 100 mg, né, calcular a quantidade de base para o supositório necessária para a manipulação de 10 supositórios de indometacina 100 mg, calcular também a perda, a quantidade de ativo necessário, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. Dado peso médio de supositórios preparados somente com a base é de 2 gramas. Então a gente faz aqui o mesmo processo de novo. Enquanto eu acho que não vai nem precisar de usar calculadora. Se vocês acharem necessário, a gente calcula na calculadora aqui para vocês verem como é. Mas como é conta bem simples, acho que dá para fazer de cabeça. Eu acho. Então, supositórios. A gente vai precisar. Supositórios. Vai precisar de 10. Sozinhos, sem o princípio ativo, seriam de 2 gramas cada, que é o nosso molde. Então, isso aqui seria 20 gramas de base sem o ativo. O ativo nosso é a indometacina. Está a 100 miligramas vezes 10 supositórios. Então, a gente vai precisar de 1000 miligramas ou, converter em gramas, 1 grama de indometacina. Tá? Então, nós temos aqui que a base que a gente vai utilizar, ela vai ser... Tela. Oi? Eu não tô vendo sua tela. Tá bom?
É dessa tela que tá sumindo. Voltou a ver? Não. Eu não. Pra mim tá desde o começo da aula. O que esse Microsoft Teams tem hoje? A aula tá gravando, compartilhar conteúdo. Nada ainda? Ainda não. Então não tá dando pra fazer, não. Vou voltar à apresentação normal. Pra ver se a gente volta pelo menos com os slides, então. Eu vou falando com vocês aqui. Olha os slides, vocês veem. Que não tá aparecendo. Não? Não. Aqui também. Não, professor. Vou reiniciar então aqui. Vou sair só um minutinho do Teams e já volto para reiniciar ele. Só um minuto. Tá aparecendo agora, pessoal, a aula? Minha tela? Pra mim, não. Pra mim também não. Teams hoje tá bugado, então. Parece só a sua câmera. Oi? Parece só a câmera. Então, vou desligar a câmera e postar só o slide, que às vezes diminui aqui o gasto de internet, né? Aí ele consegue fazer aí. Estão vendo o slide? Não. Eu não. Não, não tá mostrando não. Agora sim. Agora sim. Agora Ah, pronto, só eu que não tô vendo. Só vou finalizar então essa parte aqui de. Porque não tem jeito da gente fazer conta só eu falando aqui pelo slide, fica ruim. Vou precisar mostrar para vocês aí como que faz essas contas, né? Então, ruim a gente fazer aqui com os exemplos. Deixa eu passar esses exemplos então. Deixa eu terminar o nosso conteúdo e depois
Vocês podem pegar os exemplos, eu posso postar eles lá. E a gente faz uma aula depois, ou alguma maneira, para a gente calcular direitinho esses exemplos aí. Eu coloco assim, já no slide os cálculos, tá? Depois eu vou fazer esses slides e a gente faz isso na próxima aula, o cálculo desses detalhes aí da formulação. Então a gente tem aí também o fator de deslocamento, tá? Quando a base de recipiente em gramas deslocadas por 1 grama de fármaco, por exemplo. O ácido bórico tem um fator de deslocamento igual a 0,67. Significa que 1 grama do mesmo desloca 0,67 gramas da base recipiente. E tem que fazer os cálculos do que esse ácido bórico vai puxar da base do supositório, que ele vai diminuir o volume no final, certo? Esses deslocamentos, e para cada fármaco que a gente tem um fator de deslocamento que precisa ser calculado na hora que você faz ali a solução do fármaco na base que você está utilizando. Tá? Então tem vários fármacos aí que vai precisar de calcular esse fator de deslocamento. Esse fator de deslocamento nada mais é que essa fórmula, né? M igual a P menos S vezes FD. M, quantidade de base recipiente a ser utilizada em gramas. P é o peso médio dos supositórios produzidos com a base em grama. S é o peso do fármaco. E o FD, o fator de deslocamento do fármaco, que é aquele valor tabelado, ou você pode utilizar um valor universal, se você não tiver tabela, de 0,7 para compensar esse deslocamento do fármaco. Mas geralmente você vem aqui na tabelinha, olha o fator de deslocamento. Aqui, por exemplo, vamos chutar um aqui. Né? Cafeína. Vou fazer um supositório de cafeína. 0,48 é o fator de deslocamento. Você só vem aqui na fórmula e joga ele aqui nessa posição. Tá? Aqui você vai colocar a quantidade de base que você vai utilizar em gramas. Aqui você vai colocar o peso médio dos supositórios produzidos com a base, quando você faz ele sozinho, menos esse fator de deslocamento vezes o peso do fármaco. Então você vai ter aqui a quantidade de base que você vai utilizar para a fabricação do seu fármaco através dessa fórmula, utilizando aí o fator de deslocamento. Tá? Bom, vamos ao processo de preparo por solidificação passo a passo, para preparar um fármaco por processo de solidificação, né, um supositório. O primeiro passo é calibrar previamente o molde do supositório com a base a ser utilizada. Se você não tem certeza de que aquela base já foi utilizada, ou se você não tem ainda o número, né, dessa base com o molde, então o molde ele tem uma quantidade de volume de base que cabe dentro dele. Então, para cada base que você vai utilizar, você tem que fazer essa calibração prévia para saber se essa base cabe na quantidade que você precisa dentro desse molde. Então, você tem que calibrar previamente o molde com a base que vai ser utilizada. Se você já utiliza sempre uma mesma base, tá? Você não precisa calibrar aquela base naquele molde toda vez. Tá? Você pode calibrar toda vez que chega um lote novo na sua farmácia de manipulação. E você faz a calibração daquele novo lote da base. Até aquele lote acabar, ela já está calibrada. Passo 2 é lubrificar o molde, né, previamente, limpo e seco. Você lubrifica ele com vaselina líquida, para evitar que o supositório grude no molde. Você vai aquecer o molde de metal previamente, limpo e seco, para evitar choque térmico com a base. Passo 4, calcular a quantidade que precisa de cada ingrediente, adicionando-se cerca de 10% extra para compensar perdas e permitir o preenchimento do molde com excesso. Passo 5, pesar ou medir com precisão cada ingrediente. Passo 6, aquecer a base até a fusão, monitorando a temperatura para que não ultrapasse 55 graus Celsius. E, pessoal, principalmente para as bases lipofílicas, aquelas que são base oleosas, qualquer coisinha você ultrapassa essa temperatura. O óleo ele aquece muito rápido, então você tem que tomar cuidado ali com a fusão da base. No passo 7, adicionar os ativos, com muita atenção nesse caso, colocando os ativos na ordem correta de manipulação, tá?
e observando se eles estão realmente muito bem diluídos na formulação. Passo 8, verter a mistura ainda fluida para o molde montado. 9, deixar resfriar na temperatura ambiente por 15 a 30 minutos. Passo 10, retirar o excesso de massa que fica sobre o molde com uma espátula e refrigerar por mais 30 minutos. Então você vai fazer uma primeira resfriamento de 15 a 30 minutos, depois um segundo, mais 30 minutos. Passo 11, remover cuidadosamente os supositórios, embalar e rotular. Tá? Para condicionamento, nós temos diversas embalagens, né, diversos tipos de embalagem. Geralmente são essas daqui, as mais utilizadas, seladas, né, que a gente tem embalagens para óvulos, né, e aí você tem essas embalagens bem diferenciadas aí para supositórios. Né. O armazenamento vai depender de qual tipo de base você utilizou. Para bases lipossolúveis, você vai ter que colocar refrigeração a menos 1 grau Celsius ou em local fresco de 8 a 15 graus Celsius, só que você não pode congelar essa base, tá? Então você tem que deixar ela em refrigeração sem congelar. Já as bases hidrossolúveis, pode ser em um ambiente muito úmido, né? Para supositórios esponjosos, você não pode colocar, né? Porque ele pode absorver umidade, misturar muito. E para ambientes muito secos, o supositório pode ficar quebradiço, pode perder água. Então você tem que colocar ele no local onde ele tenha uma umidade relativa do ar bem definida e bem controlada. Você não pode deixar ele exposto à umidade do ambiente, senão o supositório vai ficar esponjoso ou quebradiço. Por controle de qualidade. Alguns ensaios físico-químicos que são feitos na forma farmacêutica são o ponto de fusão, o ponto de solidificação, a dureza, a densidade, a viscosidade, o peso médio, a dosagem, o índice de acidez e o índice de saponificação podem ser testes feitos pelo controle de qualidade, os ensaios físico-químicos feitos pelo controle de qualidade. Além disso, pode ser feito também testes microbiológicos, principalmente se a base for de origem natural, como a manteiga de cacau. Tá? Então você pode fazer um teste microbiológico para saber se tem ali algum bichinho ali dentro comendo aquela manteiga de cacau e que pode se proliferar na base, certo? Bom, por hoje seria isso. Desde já agradeço a presença de todos, desejo bons estudos. Postarei essa aula lá no aula ainda hoje. Faço isso ainda hoje para vocês, tá? Já posso fazer até agora. Vou deixar essa aula postadinha na aba para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Com as horas, a aula foi tranquila, ficou dúvida no cálculo. É uma das fórmulas mais simples de calcular. O senhor vai postar, então, os cálculos também? Oi? Vai postar os cálculos também? Os cálculos não. Os cálculos eu vou fazer outros slides já com os cálculos embutidos no slide para a gente discutir eles na próxima aula. A gente Tá, fala porque deles de novo na próxima. vai acompanhar esses Posso. cálculos hoje. Mas não é nada difícil, não. Você calcula a quantidade de base e diminui a quantidade de princípio ativo que você vai utilizar na formulação. É bem simples, é um cálculo bem simples. Tá, ok. Professor, Oi, o senhor vai postar a atividade avaliativa valendo 1.000 pontos? já tá lá. Eu olhei aqui e não achei não, qual unidade? Encontro 7. Tá no 7º encontro. Unidade 2, encontro 7. Sim. Então tá bom, muito obrigada. Nada. Hoje 2, encontro 5. Supositórios.